todos neste domingo. Que bom que você escolheu estar aqui na casa de Deus nesta noite, para juntos continuarmos o estudo deste grande livro, o livro do Apocalipse. Este é o guia que nós estamos estudando, o guia Apocalipse, Revelações de Esperança. E nós já chegamos ao estudo 19. Estamos quase no finzinho já. Depois desse estudo só faltam outros 2 estudos para acabar. Nós estamos no final do ano e vamos encerrar este guia ainda este ano. Hoje nós vamos estudar as 7 pragas. Então que bom que você escolheu estar aqui na Igreja Adventista do 7º dia da Vila Jataí. Gostaria de cumprimentar também aqueles que estão acompanhando nas redes sociais, você pelo Facebook ou você pelo YouTube. Seja muito bem-vindo também. Nós estamos aqui na Zona Oeste de São Paulo, na Rua Caminha de Amorim, número 230. E será um privilégio recebê-lo pessoalmente aqui um dia. Você vindo, você vai ganhar o nosso kit de boas-vindas, vai ganhar o estudo também e será muito bem recebido. Então, como nós sempre fazemos, vamos começar o nosso culto entoando um hino. Vamos juntos cantar o hino de número 187, Refúgio Intemporal. Então, ao som da melodia, vamos nos colocar em pé. Refúgio sempre temporal, a confiança nele eu pus. Refúgio sempre temporal, rocha eterna, nossa proteção, nosso abrigo, nosso Salvador, sempre certo na tribulação, presente sempre em nossa dor, defesa forte, proteção, refúgio sempre temporal, não teremos provação, refúgio sempre temporal, rocha eterna, nossa proteção, nosso abrigo, nosso Salvador, sempre certo na tribulação, presente sempre em nossa dor. Ó rocha eterna, meu Jesus, refúgio sempre temporal, se tu meu guia, força e luz, refúgio sempre temporal, rocha eterna, nossa proteção, nosso abrigo, nosso Salvador, sempre certo na tribulação, presente sempre em nossa dor. Amém. Vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus? Querido Senhor, nosso Pai, Criador e Redentor, Deus onipresente, onisciente, Deus eterno, Deus que nos conhece desde que estávamos no ventre da nossa mãe, agradecemos a Ti, exaltamos o Teu nome pelas Tuas maravilhas, exaltamos o Teu caráter, a Tua justiça, a Tua graça, misericórdia, perdão. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança mais uma vez para mais um culto aqui em Tua Santa Casa de Oração. Pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelos tropeços que nós cometemos, Senhor. Perdoa as nossas faltas. Ajude-nos a tornarmos pessoas melhores a cada dia.
Nesse instante, pedimos também a direção do Espírito Santo e mais um estudo. A tua palavra será aberta. Nós queremos entender as cenas finais da história desta terra que precedem o teu breve retorno, Senhor Jesus. Portanto, dê-nos sabedoria, dê-nos uma mente retentiva, dê-nos boa memória, dê-nos entendimento. E ao sairmos daqui, pedimos também graça para compartilhar esta palavra com as pessoas com as quais entrarmos em contato. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O estudo 19 é o estudo das 7 pragas. Então, nessa noite, nós vamos entender um pouco sobre as 7 pragas do Apocalipse. Nós vamos entender quais são as 7 pragas, nós vamos entender quando elas ocorrem, não é? Onde nós estaremos nesse período. Então, existe uma introdução aqui no guia de estudo, né? Bom, antes disso, em algumas Bíblias, as 7 pragas, elas também são identificadas como o quê? Pode ver aqui na figura. As 7 taças. Né? As 7 taças. Parece uma coisa boa, né? Que é uma taça de alguma coisa, né? Mas são as 7 taças da ira de Deus. Na Bíblia é muito comum essa expressão dar a beber, né? Dar a beber. Né? Lembra a besta que, né, embriagou a todos, deu a beber daquele vinho da fornicação com os reis da terra. Se a gente volta também para a história do Êxodo, você lembra que quando eles fizeram o bezerro de ouro e Moisés voltou do monte, ele derreteu aquele bezerro na água e deu a beber aquela água para o povo, aquela água com o ouro diluído, deu a beber. Então essa expressão dar a beber é algo muito comum que a gente vê ao longo da Bíblia, né? E agora nós vamos entender então as 7 pragas. Então vamos ler juntos esse texto que está na página 90 do guia, é o estudo 19. Armagedon. Você tem medo desta palavra? O que pensa ao ouvi-la? Seria algo como a Terceira Guerra Mundial? Olha só, alguns pressentem que terão que estocar comida ou fugir para as montanhas quando se deflagrar a Batalha do Armagedon, predita no Apocalipse, durante as 7 últimas pragas que assolarão a humanidade. A imaginação sobre essas profecias é contaminada com cenários catastróficos apresentados em filmes. Então, deixa eu fazer um parêntese sobre esse ponto de armazenar comida. É um ponto que tem ficado bastante em evidência, essa questão do armazenar comida e mantimentos. Né? Eu até conheci uma pessoa que tinha em sua casa estoque de água e alimento para mais de um mês. Então a pessoa falou que se acontecer alguma coisa, ele consegue se trancar em casa e sobreviver por um mês. Né? Será que nós devemos fazer a mesma coisa? Vocês já pararam para pensar? O que vocês acham? Em base em tudo que nós temos estudado aqui, será que nós temos que ter essa mesma atitude? Humanamente falando e vendo as coisas acontecendo, as pessoas podem até entender que sim. Existe um texto de Ellen White, que eu vou deixar depois para vocês, que diz que estocar alimentos e mantimentos não vai valer de nada. Nós temos que aprender a depender exclusivamente de Deus nesse período. Então esse era o parênteses que eu queria fazer sobre esse ponto de armazenar mantimentos. Vamos continuar a leitura. No entanto, não há o que temer a respeito das 7 pragas descritas no Apocalipse, desde que você esteja do lado Deus, sendo fiel a Ele. Apesar dos eventos dos últimos dias incluírem tragédias e conflitos reais, o principal embate é espiritual. O grande conflito entre bem e mal, entre Deus e o diabo, entre verdade e engano, a luz e as trevas, está chegando ao fim. A
A batalha decisiva será travada em breve. Nessa missão você compreenderá que poderemos enfrentar o futuro sem medo se estivermos comprometidos totalmente com o Senhor Jesus e com os ensinamentos de sua palavra. Então, é o estudo das 7 pragas. E a primeira pergunta é: quando as 7 pragas vão cair sobre a terra? Então, as 7 pragas ocorrerão. São eventos que nós vamos ver, são eventos futuros, né? E nós vamos entender, então, em que momento essas pragas irão cair. Então, veja, nós já estudamos no Apocalipse. No Apocalipse ele tem várias sequências de 7. Qual foi a primeira sequência de 7 que nós vimos no Apocalipse? As 7 igrejas. Depois, os 7 selos. Depois, as 7 trombetas. E agora chegamos nas 7 pragas. Então, as 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas são sequências de 7, que uma sequência paralela à outra. Elas começam mais ou menos no mesmo período e todas elas vão até a volta de Jesus. Todas elas já começaram, já estamos quase no final de todas elas, estamos na última igreja, estamos na última trombeta, estamos aí pertinho do último selo, né? Então todas elas já tiveram um começo e já estamos no final. Mas as 7 pragas são uma sequência de 7 que ainda não começou. As pragas não estão caindo no mundo ainda. Então vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse 15. Vamos ler os versículos de 5 a 8 de Apocalipse 15. Então está escrito assim: Apocalipse 15, a partir do versículo 5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. Está falando do santuário celestial. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Muito bem. Então, essa é a preparação, né? Esses são os versículos que vêm logo antes da descrição das pragas. Então, essa primeira pergunta aqui: quando as 7 últimas pragas cairão sobre a terra? Olha só, a resposta é essa. As pragas ocorrerão após a proclamação das 3 mensagens angélicas. Veja, as pragas são eventos futuros que vão ocorrer após a terminação do período de graça na Terra. Vamos escrever aqui no estudo, então, essa resposta, né? Vamos preencher aqui. As pragas ocorrerão após a proclamação das 3 mensagens angélicas. As pragas não vão ocorrer durante o tempo de graça. As pragas são eventos pós-graça. Ou seja, quando as pragas começarem a cair, o caso de todas as pessoas já estará fechado. Todos conseguiram escrever? Vamos escrever aqui a resposta no guia. Vamos lá? Então, olha só, a explicação está aqui embaixo. As pragas ocorrerão após a proclamação das 3 mensagens angélicas. Então, citadas aqui no Apocalipse 14, de 6 a 12. O último chamado de Deus para o arrependimento.
Então vamos lá para Apocalipse 14, vamos ler as 3 mensagens angélicas. Se alguém achar, pode ler, do 6 ao 12. Apocalipse 14, do 6 ao 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se aceitam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo no céu. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, e que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que se receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus, tenha fé em Jesus. Então, olha só, esse texto é muito importante, porque mostra quem vai ser atingido pelas pragas. Quem são aqueles que vão beber do vinho da ira de Deus? Aqueles que adoram a besta, a sua imagem, Aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e recebem o seu sinal. na testa, Então veja que as pragas vão cair depois, né, que os casos, depois que as pessoas receberem o quê? o sinal na O testa, sinal na testa ou na mão. São esses que vão beber do vinho da ira de Deus. E as 3 mensagens angélicas fazem um contraste, né, contrastam no final esses que adoram a besta e sua imagem com o outro grupo, que está no versículo 12. É o oposto, né? Um grupo adora a besta e sua imagem e recebe o seu sinal, na testa ou na mão. O outro grupo, qual é a característica do outro grupo? Versículo 12. é perseverante, Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é o contraste dos 2 grupos. E nós já estudamos aqui qual é o selo de Deus, não é? Então, um grupo é selado com o selo de Deus e um outro grupo é selado com o selo da besta. E aí, os que vão receber as pragas são aqueles que foram selados com o selo da besta, né? Com a imagem da besta. Então, por isso que as pragas ocorrem quando os casos já estão decididos. Porque já se sabe exatamente quem vai receber. Aqueles que receberam o selo da besta vão ser os que vão receber as pragas. Então, as pragas são eventos quando todos os casos já forem decididos. Quando já tiver saído, né, o veredito se eu vou para o céu ou não, tal pessoa vai ou não vai, vai ou não vai. Todo mundo já vai ter o caso decidido. Vida eterna ou morte eterna. E aí sim começam a cair as pragas. Na página 111 tem uma tabela, tem uma linha do tempo. Não, uma tabela. A tabela das 7 pragas, né? E nós vamos ler aí, daqui a pouco, né, o conteúdo dessas pragas. Alguma dúvida até aqui? Não? Muito bem. Então vamos voltar lá para o estudo, para a página. Nós estávamos para a página 90. Continuando aqui o texto. Após a proclamação do Evangelho Eterno e o selamento dos santos, os 7 anjos sairão do santuário para aplicar os flagelos de Deus sobre os que rejeitarem a verdade e receberem a marca da besta. Vamos ler então as 4 primeiras pragas. Vamos dividir, cada um lê uma praga? Vamos lá em Apocalipse 16. Quem gostaria de ler a primeira praga? O primeiro flagelo. Ouvi vindo do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus.
Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Isso, essa foi então a primeira praga. Dessa coluna aqui, desse exercício aqui no livro, qual seria a resposta então? Qual seria? Nós temos que relacionar a primeira coluna com a segunda coluna, né? Deixa eu colocar aqui também. Nós temos que relacionar a coluna da esquerda com a da direita. Então, a primeira praga, o mar se tornou em sangue? Não. A primeira praga, vieram úlceras malignas e perniciosas? Vamos marcar aí, então, que é a segunda alternativa. Muito bem, agora eu quero um voluntário para ler o texto da segunda praga. E o anjo e o segundo flagelo. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Isso, muito bem. Então vamos lá, segunda praga. O mar se torna em sangue? Com certeza. Sim, então vamos colocar aí que começa com B, né? Depois vem para A, no campo, na segunda coluna de respostas. Vamos lá, agora quero um voluntário para ler o texto da terceira praga. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e na fonte das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disto. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, na terceira praga, os homens são queimados com o intenso calor do sol? Não. Os rios e as fontes das águas se tornam em sangue? Sim. Então, vamos colocar aí, que é o último item, né? É o item aí sobre rios e fontes de água. E agora preciso de um voluntário para ler o texto da última praga. Da quarta praga. Apocalipse 16, versículos 8 e 9. O quarto flagelo. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens. Os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Isso. Então, qual que é que sobrou? Os homens são queimados. Os homens são queimados com o intenso calor do sol. Em que dia que o sol foi criado mesmo? Que dia da criação? Terceiro? No segundo. Quarto dia. Quarto dia. E aqui ele está sendo alvo de qual praga? Da quarta. Quarta praga, né? Que ele é chamado aqui para ação na quarta praga. Em que dia da criação foram criados os rios e as fontes das águas? Primeiro dia, haja luz. Segundo dia, separação, águas acima, águas abaixo. Terceiro dia, as águas abaixo recuaram e formaram o mar. Se ajuntaram no mar e apareceu a porção seca. E os rios e fontes das águas na terra, aí apareceram, né? Então veja que existe aí uma pequena semelhança, né? Vamos ver a explicação aqui. A realidade histórica das 10 pragas descritas no livro de Êxodo fornece um vislumbre das 7 pragas e da atuação de Deus imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Então, é traçado um paralelo aqui no estudo com as pragas do Egito. Lembram-se das pragas do Egito? Então, existe um texto do Espírito de Profecia que diz que as pragas que sobrevirão à terra, agora no final dos tempos,
são de natureza muito semelhante àquelas que caíram no Egito, mostrando então que são eventos literais, né? São flagelos reais mesmo, né? São realmente taças, são o que está escrito aqui. Nós esperamos, o livro do Apocalipse é todo simbólico, mas nessa parte aqui nós esperamos que seja realmente algo literal. Fornece um vislumbre das 7 pragas e da atuação de Deus imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Os eventos sobrenaturais ocorridos há mais de 3.400 anos voltarão a acontecer literalmente, demonstrando o poder do Senhor em favor do seu povo. O propósito das últimas pragas corresponde essencialmente ao das pragas que caíram sobre o Egito nos tempos de Moisés. Revelar a justiça de Deus ao subjugar o inimigo. Então veja, por que as pragas vão cair? Por que é necessário que as pragas caiam? Alguém sabe a resposta? Quando Noé e sua família, quando eles entraram na arca e a porta fechou, ali fechou a oportunidade dos que estavam fora para entrar e se salvar. Aqui é a mesma coisa, não é? Fechou a oportunidade. Mas a chuva não aconteceu no instante em que a porta da arca se fechou. Quantos dias eles tiveram que esperar? 7 dias. Qual foi a confirmação diante de Deus, do universo e dos homens que estavam tanto dentro quanto fora desses 7 dias? O que aconteceu com quem estava dentro e com quem estava fora? Quem estava dentro continuou crendo? Sim. E quem estava fora? Continuou fazendo as coisas erradas. Mesmo após o fechamento da porta da graça. Por isso que a Bíblia fala que o justo continue na justiça e o injusto na injustiça. Então, quando a porta da graça fecha, vão acontecer aqui esses eventos e vai confirmar diante de Deus e diante do mundo a escolha que eles fizeram. Vai ser confirmada a escolha, vai ser demonstrada a escolha que eles fizeram. Por isso que no texto das pragas está escrito que eles não se arrependeram de suas obras. E eles continuaram, apesar de terem que tomar água que virou sangue, apesar de serem abrasados pelo calor do sol, eles continuam firmes em seu propósito maligno, apesar de tudo que está acontecendo, apesar do castigo, apesar da punição, apesar de tudo. Então vejam, é muito interessante porque o instante da destruição nunca é o mesmo instante do fechamento da porta da graça. Sempre tem um período aí, um período de prova, não é? A porta da arca não fechou no mesmo instante em que começou a chover. Sodoma e Gomorra não foram destruídos ali no mesmo instante, sem que antes a população soubesse o que Deus havia feito com as outras nações. Jerusalém, no ano 70, não foi destruído sem antes ter sido avisado. Lembra daquele homem que está no grande conflito, que ficou percorrendo as ruas para cima e para baixo, avisando as pessoas? Então, a sentença, ela é proferida em um instante e a destruição, ela vem em outro instante. E esse período ocorre para mostrar que as pessoas... para demonstrar perante as pessoas, perante Deus, perante o universo, a escolha que as pessoas fizeram. Que coisa, né? Vamos continuar lendo? O propósito das últimas pragas corresponde essencialmente ao das pragas que caíram sobre o Egito nos tempos de Moisés. Revelar a justiça de Deus ao subjugar o inimigo. As pragas terão início quando Jesus concluir seu ministério intercessor no santuário celestial, indicando o fim do período de salvação, isto é, o fechamento da porta da graça, como nós já havíamos falado, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Podemos ir para a pergunta 3? O que será atingido pela quinta praga? Vamos lá para
Preciso de um voluntário para ler Apocalipse 16, versículos 10 e 11. E o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O seu reino se fez tenebroso. Os homens mostraram as suas línguas de fogo. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram contra o Deus do céu e não se arrependeram das suas almas. Isso, muito bem, muito obrigado. Então, temos aqui as alternativas, né? Aqui, só para confirmar, estava certinho, né? B, A, B, C. E aí, então, qual que é a resposta correta? Trono da besta. Trono da besta. Muito bem, vamos colocar o nosso X aí, no trono da besta. É a primeira opção. Então, olha só, a quinta praga do Apocalipse, que é similar à nona praga do Egito, vamos ver a nona praga do Egito, vamos ver a semelhança. Êxodo 10, 23 está escrito assim: não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Porque aqui está falando na quinta praga que o seu reino se fez tenebroso, né? Em trevas. Atinge o reino da besta como uma escuridão sobrenatural, um veredito celestial para os que rejeitaram a Cristo como a luz do mundo e amaram mais as trevas do que a luz. Vamos ler João 3,19? João 3,19 está escrito assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, esse caso aqui, que é essa condenação, é a condenação do caso que a pessoa recebeu a luz e a rejeitou. Né? Esse é o problema. O problema não é a pessoa não ver a luz, não receber a luz, é ela receber e rejeitar. Né? No livro Patriarcas e Profetas existe uma frase que diz assim: no juízo os homens não vão ser condenados porque creram em uma mentira, mas porque tiveram a oportunidade de se familiarizar com a verdade e a rejeitaram. É daí que vem a condenação. Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então vamos para a pergunta de número 4. Na sexta praga, qual é o nome dado ao local da batalha final? Fácil. Vamos lá para Apocalipse 16, vamos ler do 12 ao 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Vou fazer um parênteses aqui. Vocês se lembram da história da queda de Babilônia, da Babilônia real, literal? Babilônia era a cabeça de ouro da estátua, né? Depois da cabeça de ouro, quem que veio? Os medo-persas, né? Como que Ciro conseguiu conquistar a Babilônia? Ele desviou o curso do rio Eufrates. Então, o que ele fez? Ele construiu uma barragem enorme. Para você dar a volta nessa barragem, você gasta aí
dezenas de quilômetros. Ele construiu uma barragem e desviou a água do rio para encher essa barragem. E aí a água que vinha, né, que chegava ali em Babilônia e passava debaixo dos portões da cidade, não passou a chegar mais, passou aí para essa barragem. E aí o nível da água foi baixando, até que baixou num nível que tornou possível a entrada dos reis do Oriente para dentro da cidade. Então, esse versículo aqui é uma referência à maneira como Ciro derrubou a primeira Babilônia. Então, agora nós vamos ver que nós estamos vendo aqui que isso vai se repetir, não é? Não que a Babilônia hoje esteja sobre o rio Eufrates, mas em profecia, águas significam povos. Se vai secar o rio, se vai secar a fonte da água que sustenta a Babilônia, como que nós temos que entender isso? Que o apoio, né, as pessoas que acreditam, que suportam, que dão o poder, que tudo isso vai chegar uma hora que vai ser retirado. Vamos continuar lendo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, essa é a tríade satânica, né, contrastando com o Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade divina, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos e demônios, que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não se ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama... É a resposta da pergunta, Armagedon. Alguma dúvida até aqui? Não? Vamos ver o comentário então. Esse relato relembra a história da queda de Babilônia ao mencionar o secamento das águas do rio Eufrates, simbolizando a libertação final. Quando as multidões de todas as nações se derem conta da condenação de Deus sobre a Babilônia apocalíptica, retirarão o apoio que davam a ela. Darão a volta e converterão seu apoio leal à Babilônia em um ódio ativo que a destruirá. Por outro lado, o dragão, a besta e o falso profeta, com a ajuda dos poderes civis, moverão todo o seu aparato mortal contra o povo de Deus. Nesse contexto surge o símbolo do Armagedon, uma guerra espiritual entre todos os poderes do mal contra os fiéis do Senhor. Estes, porém, não estarão sozinhos. Os santos verão a manifestação arrasadora da última praga enviada por Deus a seus inimigos. É importante dizer também que nas pragas o povo de Deus não será atingido. Não é? Como nós vimos, só os que têm na mão, na testa, o sinal da besta. Então, mesmo nós vamos passar por momentos muito difíceis. Nós vamos ver a terra ser completamente destruída. Nós vamos ver pessoas sofrendo e morrendo. Mas conosco não acontecerá nada. Mesmo com todos os poderes da terra voltados contra nós, não vai acontecer nada mais. Porque já fechou a graça, já acabou a oportunidade de salvação. Não tem por que mais um santo dar a vida como mártir. Né? Por que tem martírio, não é? Quando se converteram ali com o martírio de Estevão, né, que morreu dando louvores a Deus. A morte de um mártir era como diz um grande conflito, uma semente, não é? Uma semente, quando morre um mártir, é uma semente do Evangelho, que espalha. Aqui já acabou, não existe mais propósito para a morte aqui. Então, quem começar a passar pelas pragas, estiver vivo e selado com o selo de Deus, irá até o final, irá ver Jesus voltar. Não vai acontecer nada com a pessoa. Algum comentário, alguma dúvida?
Então vamos para a pergunta de número 5. Quando a 7ª praga é apresentada, o que a voz que sai do santuário diz? Alguém quer ler? Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu pela grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras, que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Muito bem, então vamos escrever a resposta. Olha só. O que a voz que sai do santuário diz? Feito está, ou está feito. Então, o que está feito aqui? Isso se refere a quê? Isso aí do santuário dizendo: feito está. Feito está. Esse feito está, né? Feito está. O que é feito está? Né? Finalmente foi destruída a Babilônia, né? Aquele poder, né, que começou já na torre de... Primeira referência, né, de Babel, né, da torre de Babel, né, que eles se reuniram para construir uma torre, um desafio ao céu, né? Deus queria espalhá-los, mas eles queriam se juntar, queriam se proteger contra um novo dilúvio, não é? Um atentado contra o céu, uma torre enorme. Ali começou a questão da confusão, né? As línguas foram confundidas. Babel. Vamos anotar tudo direitinho, vamos escrever. Feito está. Foi terminada então a destruição de Babilônia. Então, Babilônia, né? Babilônia é um termo derivado de Babel, que significa confusão. Ele é aplicado na Escritura para se referir aos sistemas religiosos corruptos, né? Aos sistemas religiosos que não são de Deus. Então, Babilônia são poderes religiosos falsos, corruptos, que enganam, né? Por isso que a Bíblia fala, Babilônia, a grande meretriz, né, que deu a beber do vinho os reis da terra com os quais ela fornicou. Por que ela é chamada de meretriz? Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a imagem de uma mulher pura, incontaminada. A meretriz é aquela que se apostatou do marido. É aquela que tem em seu corpo de doutrinas marcas de outros homens, de outros maridos. Que a gente sabe quem é. Por isso que ela é chamada de meretriz. Ela tem um corpo corrompido, um corpo doutrinado corrompido, corrupto. E ela dá a beber, ela oferece para os reis da terra, que se prostituem com ela. E aqui é o fim dela. Aqui todo o apoio vai ser retirado dela. Né? Caiu Babilônia, né? Essa mensagem também é muito importante. Caiu Babilônia. Quem é um dos símbolos de Babilônia na Bíblia, que é muito interessante também fazer, é um outro estudo também. Sabe quem é? É Jezabel. É Jezabel. Como é que ela morreu, Jezabel? Vocês lembram? Ela morreu de uma queda. Ela foi jogada pela janela. Porque ela é símbolo da Babilônia. Jezabel foi jogada pela janela. E Jezabel, ela era casada com quem? Com um líder religioso. E a casa, não é?
Era o rei Acabe. Na verdade, ela era casada com um rei civil, não é? Era o rei de Israel. E ali era a união de Estado e Igreja. E quem dava as cartas era ela. Tanto é que ela falou, mate ele, mate Sim. todos os profetas. Então, um dos símbolos aí que a gente pode ver é Jezabel. Mas isso é um outro estudo. Mas é só para dizer aqui que a 7ª praga, então, põe fim à Babilônia, né? Esse poder aí que por tanto tempo atuou, né? Hoje a Babilônia atual não é um país, né? Não está lá na Mesopotâmia, onde é o Iraque hoje, né? Hoje são sistemas religiosos falsos que dão a beber essas doutrinas corrompidas, né? Essa é a Babilônia atual. São os corpos religiosos que têm em suas doutrinas coisas que não são de Cristo. Então, todos esses sistemas religiosos compõem a Babilônia moderna, né? Que é a mãe e as suas filhas, né? A igreja mãe, líder de todas essas abominações, e todas as que seguem, não é? Todas as que seguem. Alguma dúvida aqui da pergunta 5? Então vamos para a última pergunta Vamos ler aqui o texto, olha só. Por meio de eventos catastróficos como relâmpagos, trovões, grande terremoto e chuva de pedras, que pesam cerca de 35 quilos, Deus realiza o ato final, a destruição completa da Babilônia e de seus instrumentos de ação. Quando a 7ª praga ocorrer, os salvos saberão que Jesus Cristo está chegando. Muito bem. Pergunta de número 6, é a nossa última pergunta já desse estudo. Quem será protegido por Deus quando as pragas estiverem sendo derramadas? Vamos lá para Apocalipse 7, versículos 2 e 3. Viu-se um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as águas, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Muito bem. Então nada será danificado. Essas catástrofes não vão ocorrer sem que antes os filhos de Deus estejam com o selo de Deus aplicado sobre si. Então qual é a resposta? Aqui é o verdadeiro ou falso? Então quem será protegido por Deus? Vamos lá. Os membros de uma determinada igreja, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Nós não estamos falando mais no período em que existem igrejas. Aqui nós estamos falando de pessoas, estamos falando de indivíduos agora. Não importa ter o livro, né, ter o nome no livro da igreja. Chegou num momento aqui que não tem mais igreja, né? Nós estaremos correndo, fugindo. Aqui é você e Deus. É a fé que você desenvolveu. É a sua história com Deus. É aquilo que Deus impressionou o seu coração. Os servos de Deus. Verdadeiro. Aqueles que simbolicamente receberam na testa o selo de Deus. Opa. Verdadeiro. Verdadeiro. Selo de Deus. Aqueles que praticarem algum ritual de proteção contra espíritos malignos. Não, porque Deus não se agrada Falso. disso, né? Falso. Então, muito bem. Então, nós não seremos atingidos, né? Os que forem selados não vão ser atingidos. Então, olha só. Lendo o comentário aqui. Então, ficou... Como é que ficou? Ficou FVVF. FVVF. Então, Deus é justo e protegerá os que aceitarem o dom de sua graça, oferecido com todo amor. João 3,16, qual que diz esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, muito bem.
Os redimidos de Cristo, que aceitaram o selo de Deus e recusaram a marca do anticristo, não serão castigados com as 7 últimas pragas. Aqui nós temos vários versículos aqui de referência. Os salvos louvarão ao Senhor por seu livramento. Vamos ler Apocalipse 15, de 3 a 6. Está escrito assim: cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e um cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com um cinto de ouro pelos peitos. Chegamos ao fim de mais um estudo. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Eu ouvi um sermão dizendo que essas pragas iriam durar 1 ano. Não sei, foi um sermão que eu ouvi. Trazendo pergunta muito importante. Nós não sabemos ao certo quanto tempo vão durar, mas nós temos as informações pelos livros do Espírito de Profecia de que vão ser rápidas e que não vão ser, não significa, por exemplo, que vão ser pragas que vão cair em todos os lugares ao mesmo tempo. Podem ser um pouco aqui, uma regiões, podem ser em regiões, mas creio que todos vamos saber quando estiverem acontecendo, né? Nós vamos ver e vamos saber desse mundo que nós estamos aqui, né? Nós vamos saber. Muito bom comentário. Vamos fazer o nosso compromisso de fé? Olha só. Entendi que Deus derramará 7 pragas sobre aqueles que possuírem a marca da besta. Eu me comprometo a buscar continuamente a proteção de Deus, tendo a certeza de estar selado por Ele e vivendo com seu povo escolhido. Amém? Amém. Vamos assinar então o estudo, vamos colocar o nosso nome aqui e vamos colocar a data de hoje também. Hoje é dia 23 de novembro. Bom, ao final a gente vai carimbar os estudos preenchidos, hein? Então vamos cantar o nosso último hino, que é o hino 188, Minha Esperança. Vamos nos colocar em pé? Em nada ponho minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, eu mesmo assim não vou temer. Em cada prova suportar, vou sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O seu amor é muito leal, abriga-me no temporal. Ao secar minha tentação, é Cristo minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Senhor Deus, nesse instante, queremos reafirmar o nosso compromisso contigo. Nós queremos a cada dia nos acordar e renovar a nossa aliança contigo. Pedimos o batismo diário do Espírito Santo. Pedimos as características daqueles que receberão o selo divino. Queremos observar de forma cada vez mais perfeita e completa os teus mandamentos e também ter a fé em Jesus e a fé de Jesus também em nossas vidas, Senhor. Pedimos que nos despeça em segurança e paz, que nos conceda uma semana abençoada em tua presença. Convidamos o Senhor para estar conosco ao sairmos, ao irmos para trabalhar, ao voltarmos para o nosso lar, até regressarmos aqui à tua santa casa de oração. Amém. Fica com cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.